Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Vamos lá, vamos dar o apoio, é de graça, vale muito a pena. Que aqui você vai encontrar um conteúdo falando sobre o futebol, sobre as curiosidades, sobre a rodada de Champions League, UEFA Europa League, sobre o Campeonato Brasileiro, Libertadores, campeonatos de futebol em geral pelo mundo. Então, o UEFA Champions League vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na rodada da Liga dos Campeões da Europa. A começar pelos destaques, né? Depois eu vou dar o meu palpite, a minha visão sobre os jogos que eu acompanhei, que eu pude acompanhar hoje, até porque eu não acompanhei todos os jogos, porque ninguém é de ferro. Eu acompanhei Manchester City contra Copenhague, ou Copenhague contra Manchester City, porque o jogo foi na Dinamarca. E acompanhei agora há pouco o empate entre Paris Saint-Germain 1, Benfica também 1. Eu vou falar um pouco sobre esses dois jogos que eu assisti, o que eu achei dos dois jogos, das equipes, das 4 equipes que eu pude ver em campo. E passear um pouco pela rodada, que é o que eu vou fazer agora com os destaques. Vamos lá. O VAR atuou de forma bem intensa no primeiro tempo da partida entre Copenhague e City. E o City jogou com 1 a menos praticamente o jogo inteiro. E ainda desperdiçou um pênalti com o Mahrez na primeira etapa, né? Num pênalti assim, não tem discussão, foi pênalti. Só que o Mahrez foi lá e desperdiçou a cobrança. No segundo tempo, o City foi um time bem fora do que a gente está acostumado a assistir. E o Copenhagen pôde vencer a partida, não venceu por alguns detalhes. Mas eu vou deixar para entrar melhor na história desse jogo quando eu for dar os meus destaques das partidas que eu assisti. Na partida antes da partida acontecer entre PSG e Benfica, no Parque dos Príncipes, veio à tona uma notícia que já circulava por Paris, pela Espanha, por alguns países na Europa, mas a bomba saiu mesmo de forma mundial antes do jogo, que foi a declaração do Mbappé estar infeliz no clube francês, pedindo a sua transferência no fim do ano, no começo do ano que vem, de dezembro a janeiro, para um outro clube, sendo que o clube do Paris Saint-Germain diz que a única questão que eles não abrem mão é do Mbappé ir jogar pelo Real Madrid. Bom, essa notícia, tanto é que no jogo em si, as câmeras só procuravam o Mbappé ou o pai dele no estádio. Enfim, o Chelsea abriu o caminho, né, pra vitória que se deu em cima do Milan. O Chelsea com um pênalti que foi muito bem marcado, diga-se por sinal. Porém, na minha visão, há controvérsias sobre o cartão recebido pelo Tomori. O Tomori recebeu vermelho e, pra mim, houve sim a penalidade. Porém, o cartão foi discutível, que pra mim não foi pra vermelho, no máximo amarelo. Era o último homem que poderia ter sido expulso por isso. Então, diz a nova regra, já há um tempo instalada no mundo, de que se o cara cometer o pênalti, mesmo ele sendo o último homem, ele não deve ganhar o cartão vermelho, porque a punição máxima já foi colocada em campo, que era o pênalti. Sendo assim, ele deveria ganhar ser marcado o pênalti com o cartão amarelo em seguida. Por isso eu achei injusto a expulsão do Tomori. E se você for ver o lance, realmente não era um lance para expulsão, por mais que tenha sido o pênalti de fato. Enfim, o Chelsea, pra mim, eu não vi o jogo, eu só vi uns flashes do jogo. O Chelsea mereceu a vitória, pelo que eu vi. O Chelsea venceu o Milan dentro do... Agora eu não lembro, mas se eu não estou enganado, foi no Stamford Bridge a partida. Não, foi em Milão, dentro do San Siro. E o Chelsea saiu com a vitória. O RB Leipzig, que é do grupo do Chelsea, do Milan, também venceu o seu jogo. Com isso, o Leipzig tá um passo, vamos botar assim, da classificação para a segunda fase. Eu não vejo o Milan passando, apesar de eu torcer para o Milan se classificar.
mas eu não vejo o Milan passando porque ele teria que vencer o Leipzig e se eu não me engano, o Dinamo de Zagreb, que formam um grupo com eles, e torcer muito por tropeços do Chelsea, que eu não vejo acontecendo contra o Dinamo de Zagreb, e sim contra o Leipzig, que pode até acontecer, mas o Milan pode tropeçar também contra o Leipzig e fica tudo na mesma. Eu só vou dar uma conferida aqui, porque o que acontece? Eu só quero dar uma conferida aqui para ver o grupo do Chelsea, para ver como é que tá. O Chelsea, o Dinamo de Zagreb vai jogar na última rodada contra o Chelsea. E o Chelsea empatar com o Salzburg, praticamente já está classificado. Enfim, é bem por aí. Pra mim passa lá. Eu falei Leipzig, correção, é o Salzburg, o RB Salzburg. Eu sempre confundo porque é tudo do grupo do Red Bull, né? O Salzburg pra mim passa em primeiro e o Chelsea em segundo. Mas pode ter uma reversão na classificação final. O Chelsea em primeiro lá e Salzburg em segundo. Pra mim vai passar os dois. Enfim. O Shakhtar, que segurou o Real Madrid pra mim no empate heróico. Foi 1-1 o jogo. Heróico por quê? Porque todo mundo sabe da situação que vive a Ucrânia. O Shakhtar não joga na Ucrânia faz um bom tempo por causa da guerra. E no caso do Shakhtar, tá enfrentando o Real Madrid, o atual campeão da Champions League, que tem um timaço, querendo ou não. Pra mim não é o melhor time da Europa, pra mim é o City, já vou falar do City também. Porém, o Real Madrid foi com um time misto para campo. Por exemplo, Vinícius Júnior e Modric começaram no banco, entraram durante o decorrer da partida. O Courtois não jogou porque estava machucado. Jogou o ucraniano Lunin, que foi bastante aplaudido também pela torcida do Shakhtar por ser ucraniano. E toda aquela história toda de guerra, essas coisas. Enfim, por isso eu considero que foi um empate heróico. O Shakhtar, pelo que eu vi nos melhores momentos, jogou bem também. Só que o Real Madrid é o Real Madrid, né? Com o Rudy que empatou de cabeça no finalzinho do jogo. Praticamente com a classificação assegurada. O Real Madrid pra mim vai passar em primeiro nesse grupo. Tem mais 2 jogos pra fazer. Não sei se o Shakhtar passa. Depende muito dos confrontos em seguida, né? Vamos passear um pouco aqui pelo grupo do Real Madrid para mostrar para vocês aqui o confronto do Shakhtar, né? O Real Madrid vai enfrentar ainda tem que enfrentar o Leipzig e o Celtic, o Shakhtar. Sendo que para mim vai passar o Leipzig. Pode ser que o Shakhtar passe? Pode, mas para mim passa o Leipzig, que venceu o Celtic, né? Quer ver? Leipzig e Celtic. Para passar pelo jogo também do Leipzig. Venceu por 2-0 o Celtic. Venceu por 2-0 o Celtic. Com gols de Timo Werner e Emil Forsberg. Que para mim a Suécia não estando na Copa do Mundo, para mim, que não está na Copa do Mundo, pra mim, assim, particularmente é uma grande tristeza. Eu gosto muito dessa geração sueca. Tem o Isaac, que eu dessa geração sueca é o que eu mais gosto. Mas gosto muito desse Forsberg, acho um grande jogador. E não vai estar na Copa do Mundo. Ele marcou um dos gols do Leipzig, aí sim Leipzig, que está no grupo do Real Madrid. Pra mim é ele quem passa em segundo nessa chave. Enfim, passeando um pouco pela rodada da Champions, eu vou dar o destaque agora dos jogos que eu assisti. Copenhagen da Dinamarca e o City da Inglaterra, o Manchester City. Ou City, como vocês preferirem. Olha, até a expulsão do jogador do City, deixa eu só pegar o nome dele aqui. Do Sérgio Gomes, do espanhol, do Sérgio Gomes. O jogo era totalmente do City. O City jogava muito mais, era ataque contra defesa, o cara foi expulso. Bobeira dele, pra mim, merecidamente o cartão vermelho. E o City mesmo assim ainda conseguiu meio que controlar a partida no primeiro tempo. Foi um jogo morno a partir disso, é verdade.
da parte do City. Porém, ainda teve um gol muito bem anulado, porque teve um toque de mão antes do chute do Rodri que marcou o gol, mas foi muito bem anulado. E o Mahrez vai lá e me desperdiça um pênalti. Pra mim, ele não cobrou bem o pênalti, bateu forte, é verdade, porém não cobrou bem a minha altura. Bola de pênalti, chute de pênalti à minha altura é tudo que um goleiro quer quando acerta o campo, a bola sendo forte ou fraca. Ele vai pegar, isso é um fato. Apesar que a envergadura do goleiro foi monstra, né? Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. O goleiro teve uma envergadura monstra para pegar essa bola. Dito isto, o VAC atuou bastante na primeira etapa. Na segunda etapa não apareceu. O City praticamente não apareceu em campo. O Guardiola se recusou a colocar o Haaland no segundo tempo. Talvez por questões que eu não vi ele dizendo o porquê, mas pra mim foi porque ele queria poupar o jogador, porque tem Liverpool e Arsenal pela Premier League, mas é um jogador que não vai disputar a Copa do Mundo, não vai ter o cansaço excessivo, né, pro restante da temporada, porque ele vai descansar no período de Copa, por ele não estar disputando a Copa do Mundo, por causa que a Noruega não se classificou pra Copa. Então, assim, eu teria colocado ele ali, faltando 20 minutos para acabar o jogo, eu teria colocado ele para tentar garantir um 1-0 pelo menos, porque um gol para mim ele entrega nesse time, e o City não saiu do zero. Sendo que no segundo tempo o Copenhagen teve a oportunidade de fazer gol. Teve muitas oportunidades para fazer 1-0 nesse City aí. E se fizesse 1-0 a vitória era garantida, porque o City não conseguiu ameaçar quase nada no segundo tempo. O Guardiola para mim pecou em demorar a fazer substituições. Para mim substituiu errado tirando o De Bruyne da partida. Eu não teria tirado o De Bruyne. Ele tirou o Grealish, aí eu acho que ele acertou, porque o Grealish não fazia uma boa partida. Mas o Phil Foden e o Bernardo Silva, que foram as substituições que ele tentou fazer para modificar o time, também não entraram bem. O Phil Foden, que havia feito uma grande partida contra o United pela Premier League, nessa partida agora ele não jogou nada, não entrou e não fez nada, absolutamente nada, assim como um City todo, é bem verdade. E aí o jogo acabou no 0-0, né? Enfim, e agora na partida de tarde que teve, da tarde agora, de tardezinha, entre Paris Saint-Germain e Benfica, o que eu posso dizer? O PSG atuou mais ou menos bem na primeira etapa. O Neymar para mim foi o melhor em campo do PSG no primeiro tempo, junto com o Vitinho. Não, perdão, foi o melhor sim. Para mim foi o melhor sim no primeiro tempo do PSG, apesar do gol de pênalti ter sido marcado pelo Mbappé, que para mim não fazia um bom primeiro tempo. Já no segundo tempo, junto com o Vitinha, que sim, eu ia falar que ele fez um bom primeiro tempo, mas pra mim, no segundo tempo ele arrebentou, jogou muito. Assim, pra o nível dele, ele tá começando a aparecer no futebol mundial, vamos dizer assim, agora. Então ele atuou bem pro nível que ele não tá nos apresentando. Porém, pra mim, o Mbappé fez uma grande partida, não fez gol, quer dizer, fez, mas estava anulado, foi um golaço, por sinal. Ele acabou saindo machucado, pelo menos sentindo dores num lance isolado que teve uma falta pelo lado esquerdo. O Neymar, no segundo tempo, muito caçado em campo, diga-se de passagem, pelo argentino. Pelo argentino do Benfica. Que tá na Copa do Mundo pela Argentina, tá jogando um grande futebol, mas que bateu uma barbaridade no Neymar. O Neymar saiu enfurecido do jogo no meio da partida. Do meio pro final da partida ele chegou a xingar o Enzo, chamando ele de Rilo de la Fruta, né? Rilo da fruta, pra não dizer o que ele falou de verdade, né? Rilo da puta. Ele chegou dizendo isso pro argentino do Benfica. E o Neymar, ele também por causa disso, na minha opinião, ele não atuou bem. Ele mais participou do jogo passando a bola do que tentando uma jogada individual. Ele também sentiu uma das pancadas que ele recebeu no jogo. E meio que a partir dali que ele começou a dar uma sumida. O que eu até estranhei, porque o Neymar não é disso. O Neymar, quanto mais apanha, mais ele quer ir pra cima. Talvez ele esteja preocupado em se cuidar para poder não perder uma Copa do Mundo por causa de lesão, ou ir para uma Copa do Mundo baqueado como foi em 2018. Também tem isso. Mas falando do segundo tempo em si, do jogo, o Paris Saint-Germain tinha um jogo na mão.
o Benfica não conseguia atacar, o Donnarumma não tinha feito uma defesa no jogo, e aí o Verratti vai lá e comete um pênalti. O Verratti cometeu um pênalti, e graças a esse pênalti que o Verratti cometeu, o João Mário, que pra mim foi um dos destaques do segundo tempo, pelo lado do Benfica, e no jogo por completo, foi lá e empatou a partida, cobrando o pênalti pra mim, que se o Donnarumma fica parado no meio do gol, ele pega. Pelo menos ele espalma a bola, porque foi muito mal cobrado. Mas empatou o jogo, o que importa é o resultado. Nesse sentido é pro Benfica. Quem vencesse o jogo estaria classificado, porque na partida de mais cedo, a Juventus, a velha senhora, conseguiu a proeza de perder pro Maccabi Haifa por 2-0. E com isso, assim, a Juventus, pra mim, ela praticamente se eliminou nessa partida, perdendo o jogo. Porque tem chance matematicamente a Juventus de se classificar? Tem. Porém, eu não acredito que com o futebol que a Juventus vem apresentando até aqui na temporada, porque não é só no campeonato, na Liga dos Campeões, sim, no campeonato italiano também. Na temporada, a Juventus, pra mim, ela não ganha de PSG e Benfica. Pode ganhar? Pode, é futebol. No futebol acontece de tudo. Porém, eu não acredito que o PSG e o Benfica vão tropeçar a nível de derrotas contra a Juventus. Pra mim vai ficar pau a pau ali nas duas últimas rodadas pra ver quem é que passa em primeiro e pra ver quem passa em segundo. Pra mim esse vai ser o resultado ali final desse grupo. Um segundo tempo muito equilibrado, porém muito fraco, não teve grandes oportunidades nem para um lado nem para o outro. Apesar do jogo estar controlado pelo lado do PSG, pela equipe francesa, o PSG não conseguiu jogar pra dizer assim, mereceu a vitória. Apesar do gol bem anulado do Mbappé no final, que foi um golaço até, por sinal, tanto pelo passe do Sérgio Ramos quanto pelo gol de voleio do Mbappé, o PSG não produziu para fazer o segundo gol, o terceiro gol, o que fosse. O PSG não conseguiu traduzir a sua superioridade no segundo tempo em gols. Com isso, o Benfica, que arrumou um pênalti pra mim, que ele ganhou, o Benfica ganhou um pênalti de graça. Então, no que ele ganhou um pênalti de graça, pra mim, porque foi uma bobagem que o Verratti fez, o Benfica conseguiu arrancar esse empate do PSG. O PSG, que eu repito, tem tudo pra vencer pelo menos o jogo contra o Maccabi Haifa, que fez um jogo duro, diga-se de passagem, no jogo de ida. O Neymar inclusive marcou nesse jogo, mas foi um jogo terrível pro PSG, na minha opinião. O PSG, pra mim, do meio pra trás, ele não tá arrumado. Tem bons jogadores, que é o Sérgio Ramos e o Marquinhos. O Hakimi, pra mim, é um bom lateral. Um bom lateral, apenas isso pra mim. Não é um excelente lateral, mas é um bom lateral. Porém, do meio pra trás, pra mim, o PSG dá muito espaço para as equipes jogarem. Do meio pra frente, ninguém discute o talento individual que esse time tem. Hoje o Messi não jogou porque estava machucado. Preocupa tanto a seleção francesa, porque daqui a pouco tem Copa do Mundo, como preocupa os franceses, torcedores do PSG, porque foi terrível o lado direito com o Sarabia. Ele não jogou absolutamente nada o jogo inteiro. Ele praticamente assistiu o jogo de camarote dentro do campo, porque ele deu um chute no gol, e um chute que pra mim não quis dizer nada dentro do jogo. Foi aquele chute fraco que o goleiro, se tomou gol, é considerado frango. Quem viu a partida sabe do que eu tô falando. E basicamente foi isso que aconteceu no jogo entre PSG e Benfica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem mais Liga dos Campeões. Amanhã tem a final da Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil, eu pretendo, ao final do jogo, trazer uma live para poder dissecar o que aconteceu no jogo de ida entre Corinthians e Flamengo. E vou trazer os vídeos do que aconteceu também na rodada da Liga dos Campeões da Europa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, ativem o sininho de notificações, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais aí, que você dá uma ajuda muito grande pro canal Futebol de Botão. Eu sou o Felipe Santos e encerro aqui o vídeo da rodada da UEFA Champions League da Europa. Valeu!